A morte como símbolo do mal. Cara, primeiro que essa imagem aí é do último filme do Evil Dead. E esse último filme do Evil Dead, ele já não é mais zoado, tá? Ele não é mais galhofa, não. Ele veio com a vontade de ser um filmezinho de terror. E ele conseguiu ser um bom filme de terror. E lá você vê que a morte realmente é o símbolo do mal. A morte, quando ela volta, né? Não a morri, não, morreu, acabou, entendeu? Foi para outro mundo. Mas quando a morte ela volta, quando a morte ela é acionada, ela é manipulada, ela se torna esse símbolo. Porque geralmente os mortos-vivos não são provenientes de coisas boas. Você vê que não tem fantasma amiguinho, não tem espectro amiguinho, não tem zumbi amiguinho, esqueleto amiguinho. Essas criaturas que são feitas à base da necromancia, à base de você trazer do outro mundo para cá, eles são criaturas que são revoltosas, que são predadoras, que são incontroláveis para a maioria, né? Só através de magia que você controla. E se você usar isso como o alvo, o inimigo do seu grupo, você tem um grande bloco instintivo que vai ser acionado nos seus jogadores, porque desde que seus jogadores se tornaram uma criatura, todas as criaturas têm aversão à morte. Então, se você coloca a morte como um inimigo, você vai ver que o empenho do seu grupo vai aumentar. Geralmente, os vilões que exploram a morte como a força motriz do poder que ele tem são os vilões mais odiados. Né? Na capa desse item 2, eu coloquei o Necromante, né? O Lich, que é da Hora da Aventura. E para mim, cara, é o Lich definitivo, é aquele personagem. Eu não vi até hoje Lich melhor do que aquele. Que desde o início ele tá juntando energias para quando ele surgir, ele exterminar a vida. Esse é o objetivo dele. Ele simplesmente quer exterminar a vida. Por quê? Porque ele é a morte. E a morte é o símbolo do mal. Sacou? Então, assim, é um recurso poderoso e que vai mexer muito com a sua trama, vai mexer muito com o seu cenário. Um inimigo que domina a vida e a morte, independente do nível, dos poderes, ele é considerado superior aos outros. Porque ele não quer simplesmente subjugar, ele não quer simplesmente superar. Aquele que domina a morte, ele quer destruir o outro, não só nessa vida, como na outra vida. Normalmente é aquela destruição permanente. Você simplesmente deixa de existir num mundo onde você tem a dimensão dos vivos, a dimensão dos mortos e outras dimensões. É aquele que tem o poder de simplesmente aniquilar você em qualquer uma delas. Fui bem rapidinho porque é para ser incisivo mesmo. Não, achei bastante incisivo, na verdade. Eu acho que tem esse aspecto, uma coisa que ajuda nesse sentido que você está falando, é justamente o fato de que você trata a. Eu acho que a morte tem essa vinculação com o mal nesse cenário em que você tem uma violação do ciclo natural. Então, quando você fala assim, o cara que faz isso é muito poderoso porque ele tem um controle sobre a vida e a morte. Sim. Mas a escolha dele por fazer isso dá a ele esse caráter de malignidade, entendeu? O poder dele deriva da violação da ordem natural das coisas. Então eu acho que a vinculação, esse aspecto de ser mal nesse momento é derivado disso. A morte em si não precisa ser inerentemente maligna ou negativa. Mas quando você entra nesse cenário da necromancia, da manipulação dessas transições e desses momentos, aí sim, aí a coisa muda de figura. Então, assim, é algo para pensar, porque acho que vocês já perceberam a quantidade de elementos que você pode puxar com o simples fato de, eu coloquei a escola de necromancia aqui para o mago, entendeu? Ver como é que um elemento de texto do livro de regras pode trazer tantos questionamentos e tantas possibilidades para sua história.